participa da cerimônia de assinatura dos contratos de concessão do primeiro leilão de linhas de transmissão de 2023, realizado em junho. Vamos acompanhar ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Ambiente e sustentabilidade do setor elétrico. No primeiro leilão realizado no ano de 2023, foram ofertados 9 lotes para concessão de obras e operação de 19 linhas de transmissão e de 5 subestações nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. As concessões terão duração de 30 anos e permitirão investimentos privados no valor de 16 bilhões de reais no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, o PPI. Expansão de 6,2 mil quilômetros de linhas de transmissão e de 400 megavoltamperes em capacidade de subestações. A criação de cerca de 60 mil empregos diretos e indiretos no período das obras. Nesta cerimônia serão assinados contratos de linhas de transmissão de 5 das 6 companhias, que arremataram os 9 lotes durante o leilão. Os contratos devem ser assinados eletronicamente pelas empresas vencedoras até o dia 29 de setembro. Neste momento será exibido o vídeo sobre investimentos e resultados que o leilão trará para a população brasileira. O maior leilão de linhas de transmissão da história foi um importante passo para que o Brasil seja ainda mais protagonista da transição energética no mundo. E agora, com a assinatura dos contratos do primeiro leilão de linhas de transmissão de 2023, 16 bilhões de reais serão investidos, gerando 60 mil empregos em 6 estados brasileiros. O governo federal vai trazer a energia limpa e renovável das regiões Norte e Nordeste e do Norte de Minas Gerais para alimentar os grandes centros de carga e desenvolver todo o país. Mais que isso, vai melhorar a vida da população, atrair investimentos, gerar empregos e promover o desenvolvimento. Serão instalados mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão e teremos a ampliação de capacidade das subestações. Os 9 lotes leiloados em junho permitirão a expansão do sistema e a ampliação da distribuição de energia renovável, com destaque para as usinas eólicas e solares. E estamos apenas começando. Mais 2 leilões já estão previstos. Um para dezembro deste ano e outro para o início de 2024, totalizando novos 40 bilhões de reais em investimentos. Vamos iluminar o futuro, movidos pelo compromisso com o desenvolvimento e com a sustentabilidade do nosso país. Isso é transição energética justa e inclusiva. Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Neste momento, convida-se o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para assinar, na presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os seguintes contratos. Com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, representada por Rui Chamas. Lote 1, contrato no valor de 3,1 bilhões de reais em investimentos nos estados da Bahia e Minas Gerais. Lote 7, contrato no valor de 2,3 bilhões de reais em investimentos nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lote 9, contrato no valor de 94 milhões de reais em investimentos no estado de Minas Gerais. Com esses contratos, a CETEP deve gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e 2.160 quilômetros em novas linhas de transmissão.
com a Rialma Administração e Participações, representada por Emeval Ramos Caiado Filho. Lote 2. Contrato no valor de 4,35 bilhões de reais nos estados da Bahia e Minas Gerais. E lote 8. Lote 8, contrato no valor de 259 milhões de reais no estado de Pernambuco. Com esses contratos, a Rialma deve criar mais de 16 mil empregos e mais 1.652 quilômetros em novas linhas de transmissão. E agora com a Furnas Centrais Elétricas, representada por Ivan de Souza Monteiro e Caio Pompeu de Souza Brasil Neto. Lote 4, contrato no valor de 786 milhões de reais no estado de Minas Gerais, criando 3.200 empregos e 303 quilômetros em novas linhas de transmissão. Com o consórcio Engie Brasil, e agora sim com o consórcio Engie Brasil Transmissão, representada por José Leidner e Murilo Bozelli. Lote 5, contrato no valor de 2,7 bilhões de reais, gerando 9.800 empregos e 1.006 novas linhas de transmissão nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Com a Celéu Redes Brasil, representada por Marcos Hansen Balata e Maria Rita Valério Alves. Lote 6. Contrato no valor de 1,2 bilhão de reais, gerando 5.000 empregos nos estados da Bahia e Sergipe e 714 quilômetros em novas linhas de transmissão.
Com a palavra, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento inicialmente o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Cumprimento os meus colegas da diretoria da ANEEL, doutora Agnes da Costa, doutor Ricardo Tille. Também estendo esses cumprimentos ao diretor Elvio, que está viajando em missão, e o diretor Fernando Mosna, que foi o relator deste exitoso leilão. Cumprimento também de forma muito especial a todos os representantes das empresas que continuam acreditando em nosso país aqui. Um destaque muito especial a Celel Redes, CETEP, Engie, Furnas e Rialma, aqui presentes. Também cumprimento a todos os dirigentes do setor elétrico e associações do setor elétrico. E também, senhor vice-presidente, senhor ministro de Estado, cumprimento os servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também os servidores do Ministério de Minas e Energia que se fazem presentes aqui para prestigiar esse momento importante para a sociedade brasileira. Senhor vice-presidente, gostaria aqui de registrar que nesse ato de hoje concluímos o leilão 1 de 2023, leilão de transmissão, este que é o segundo maior leilão da história dos leilões do sistema elétrico brasileiro desde o início da criação da Agência Nacional de Energia Elétrica há 25 anos. Esse leilão se junta a uma história de sucesso que já atraiu mais de R$1 trilhão em valores históricos e até o fim da década prevê mais 500 bilhões de reais em investimentos. Este leilão agregará ao setor elétrico mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão. E aqui também para trazer um dado histórico muito importante. Desde o primeiro leilão até hoje, mais de 110 mil quilômetros de linhas já foram interligadas no nosso grande sistema elétrico. No final da década de 90, nosso sistema tinha apenas 79 mil quilômetros de linhas e hoje, graças aos leilões e à confiança no Estado brasileiro, já vamos com mais de 180 mil quilômetros de linhas de transmissão. Esses investimentos são nacionais, mas também internacionais. E aqui me permitam fazer uma referência ao senhor embaixador da Colômbia, que está aqui presente, Guilherme Rivera, que o capital da empresa CETEP é também capital colombiano. Como eu já disse, investimentos nacionais e também internacionais, graças à previsibilidade, transparência e segurança regulatória do setor elétrico, mas principalmente da estabilidade política, paz social e projeção internacional de nosso país, sem dúvida, um grande legado do presidente Lula. Senhoras e senhores, este leilão é uma afirmação, mas também uma reafirmação do nosso destino virtuoso enquanto nação, com instituições fortes, integradas e de elevada credibilidade. Por essas razões, os leilões promovidos pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia têm contínuos e crescentes sucessos. Neste, por exemplo, foram aproximadamente 10 competidores por lote. Aqui permitam-me fazer um agradecimento muito especial ao senhor ministro de Estado, Alexandre Silveira, que esteve presente durante a sessão pública do leilão que ocorreu na sede da Bovespa, da B3 em São Paulo, mas também por ter se esforçado e esforçando continuamente no fortalecimento da atuação da nossa agência para que possamos continuar a cumprir a missão que nos foi dada pelo povo brasileiro.
O objetivo central deste leilão é levar a energia elétrica gerada a partir de fontes limpas e renováveis, como a energia eólica e solar da nossa querida região Nordeste e também da região Norte do estado de Minas Gerais. Somos vocacionados para o futuro da transição energética, graças à exuberância dos nossos recursos naturais, à força e à criatividade dos brasileiros e das brasileiras, mas principalmente de políticas públicas que incentivaram e desenvolveram as energias renováveis no Brasil, muitas delas criadas ao longo dos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por fim, senhoras e senhores, agradeço a cada um dos investidores que participaram da sessão pública do Leilão 1 de 2023, mas de forma muito especial aos empreendedores que hoje reafirmam o seu compromisso e sua confiança com o Estado brasileiro, com a Agência Nacional de Energia Elétrica e com o Ministério de Minas e Energia, para continuar investindo os seus recursos e a sua confiança no povo e no Estado brasileiro. Muito obrigado a todos e contem com a nossa agência para o sucesso destas novas concessões pelos próximos 30 anos. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar de forma muito especial e fazer um registro da alegria de tê-lo como colega de esplanada, mas ao mesmo tempo um dos maiores líderes do nosso país, nosso amigo e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. É uma alegria muito grande trabalhar sob a sua liderança e eu quero aqui fazer um registro que nós, do Ministério da Energia, em especial, temos tido uma atenção enorme do ministro Alckmin e da sua pasta nas políticas públicas tão importantes para desenvolver o nosso país, gerar emprego e renda, combater a desigualdade, cuidar das pessoas, que é o grande propósito do nosso governo. Cumprimentar o Guilhermo Rivera, embaixador da Colômbia, cumprimentar o deputado federal Pedro e aproveitar e fazer um registro do nosso reconhecimento da importância do parlamento brasileiro como os representantes mais próximos da sociedade. Cumprimentar o presidente da ANEEL e aqui, presidente, me permita pedir para que levantem os diretores da ANEEL presente, o diretor-geral Sandoval, a diretora e minha amiga Agnes, o diretor Elvo, o diretor Ricardo Tille, o diretor Fernando Mosna, o nosso secretário executivo Efraim, o nosso secretário nacional de energia, o Gentil, nosso secretário nacional de transição energética, Tiago Barral, e aqui pedir uma salva de palmas a todos pelo belíssimo e dedicado trabalho em prol do setor elétrico brasileiro. E, em nome dele, estender a minha sincera gratidão a toda a equipe do Ministério de Minas e Energia e de todas as suas vinculadas, em especial a ANEEL, pela dedicação integral e tão profícua a favor do Brasil que tem feito nesses meses do nosso governo. Cumprimentar o Álvaro, ministro conselheiro da Embaixada do Reino da Espanha, Olivier Fontan, encarregado de negócios da Embaixada da República Francesa. Cumprimentar aqui presente o presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro, em nome dele estender os cumprimentos a todo o setor elétrico nacional.
cumprimentar as empresas, os representantes das empresas aqui presentes, que eu tenho absoluta convicção darão uma grande e rápida resposta à questão da segurança energética e à transição energética, já que a contratação dessas linhas de transmissão serão tão importantes para que o Brasil desenvolva, em especial, as energias limpas e renováveis, que o nosso país tem tantas potencialidades para desenvolver o Brasil e nos fazer o grande protagonista da transição energética. Estamos aqui, mais uma vez, para prestar contas ao povo brasileiro. Em março, presidente Alckmin, no Conselho Nacional de Política Energética, o presidente Lula e o senhor nos determinou que avançássemos na transição energética, mas que ela fosse justa e inclusiva. Seguindo essa determinação, em junho, realizamos o maior leilão de linha de transmissão desse país. 16 bilhões de reais em investimentos. E hoje, presidente, assinaremos e assinamos os contratos para o início das obras. É o escoamento das energias limpas e renováveis do nosso querido Nordeste brasileiro. É inclusão. 60 mil oportunidades de empregos diretos e indiretos. 6 estados beneficiados diretamente com obras na primeira etapa, senhor presidente. Na minha Minas Gerais, teremos obras em 75 municípios. Nesta primeira etapa, com geração de emprego e renda e tributos. Na Bahia, do nosso querido ministro Rui, outros 79 municípios serão beneficiados. E aqui é preciso destacar, presidente Alckmin, tudo isso só é possível pela dedicação inigualável e experiência dedicada da coordenação do nosso governo. E não para por aí. Já confirmamos 2 novos leilões, não é isso, presidente Sandoval? Um para dezembro deste ano e o outro para início de 2024. Chegaremos à marca histórica de 60 bilhões de reais em investimentos em linha de transmissão, somado desses 3 leilões. O governo, que levou água para o povo do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, agora pavimenta o escoamento de todo o potencial energético nordestino, do norte do país, do norte da minha querida Minas Gerais. É transição energética. É a verdadeira economia verde, presidente Alckmin. Isso vai viabilizar mais de 200 bilhões em projetos de geração de energia limpa e renovável. Presidente Lula. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro Rui. Presidente, eu vou continuar aqui, presidente. Só um minutinho, presidente. Já vamos. Já. É emoção. Emoção não, Rui. É continuação, viu? Presidente, me permita, eu vou começar de novo, tá bom? Eu já fiz os cumprimentos aqui a todos, mas vou começar aqui trazendo a mensagem do nosso governo ao povo brasileiro. Presidente Lula, é uma alegria muito grande tê-lo em mais um evento do nosso setor de Minas Energia. Esse é o 3º evento que nós fazemos aqui praticamente esse mês. E graças à dedicação da nossa equipe e à liderança e à determinação
do senhor. Estamos aqui, mais uma vez, para prestar contas ao senhor, presidente Lula, e ao povo brasileiro. Em março, presidente, no Conselho Nacional de Política Energética, o senhor determinou avançarmos na transição energética, mas que ela fosse justa e inclusiva. Seguindo a sua determinação, em junho, realizamos o maior leilão de linha de transmissão desse país. 16 bilhões de reais em investimentos. E hoje, presidente, assinamos os contratos para o início das obras. É escoamento de energias limpas e renováveis do nosso querido Nordeste brasileiro. É inclusão. 60 mil oportunidades de empregos diretos e indiretos. 6 estados beneficiados diretamente com obras nessa primeira etapa, senhor presidente. Na minha Minas Gerais, teremos obras em 75 municípios, com geração de emprego, renda e tributos. Na Bahia, do nosso querido ministro Rui, outros 79 municípios diretamente beneficiados. E aqui é preciso destacar, presidente, tudo isso só é possível pela dedicação inigualável e experiência dedicada à coordenação do nosso querido ministro Rui. E não para por aí. Já confirmamos mais 2 novos leilões, um para dezembro desse ano e outro para início de 2024. Chegaremos à marca histórica de 60 bilhões de reais em investimentos em transmissão, somando esses 3 leilões. O governo, que levou água para o povo do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, agora pavimenta o escoamento de todo o potencial energético nordestino, do norte do país, do norte da minha querida Minas Gerais. É transição energética. É a verdadeira economia verde, presidente Lula, presidente Geraldo Alckmin. Isso vai viabilizar mais de 200 bilhões em projetos de geração de energia limpa e renovável. Estou falando de energia eólica, solar, hidrelétricas e, por que não, geração de energia com os biocombustíveis. É mais geração de emprego, é mais geração de renda, é mais inclusão. É o Brasil trilhando a nova liderança de energias limpas e renováveis no mundo para salvaguardar o planeta. E, para avançarmos ainda mais, ministro Rui, reforçamos no novo PAC as ações para a transição e segurança energética. Estão previstos investimentos de 600 bilhões de reais. E todas essas obras que hoje assinamos estão no PAC. Isso é planejamento e coordenação de um governo que tem, como nós todos sabemos, um grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor tem liderado o Sul Global. O senhor tem liderado o Sul Global em busca do equilíbrio mundial com os países industrializados. Vamos monetizar todas as nossas potencialidades na utilização de nossa energia limpa e renovável a favor da nossa gente. A sua liderança na ONU, na semana passada, foi sinal concreto e claro para o mundo. O nosso país será o líder da transição energética. Vamos neoindustrializar o nosso Brasil, reindustrializar a nossa nação. Seremos provedor de soluções de baixo carbono para outras nações, porque o caminho do desenvolvimento não se faz de maneira isolada. Não há país desenvolvido sem uma sociedade próspera. Vamos, sim, lembrar das pessoas. Esse é o propósito do nosso governo.
Vamos garantir desenvolvimento econômico com frutos sociais, ao mesmo tempo em que respeitamos o meio ambiente. Estamos gerando mais emprego, mais renda, uma vida melhor para brasileiras e brasileiros. Para finalizar, quero dizer que, no setor elétrico, teremos a coragem necessária para corrigir, ministro Rui, as assimetrias. Ainda este ano, teremos a base para um grande marco do setor elétrico brasileiro. Vamos corrigir os absurdos e descalabros que levaram a tantas injustiças nos últimos anos. Estamos protegendo os mais pobres e aumentando a renda das famílias. Vamos alavancar a nossa carga e manter um ambiente econômico favorável para os novos investimentos. Manteremos investimentos de longo prazo com negócios sustentáveis. Continuem acreditando e investindo no Brasil. Somos o celeiro mundial de energia limpa e renovável. Somos protagonistas da transição energética justa e inclusiva. Nossa gente, unida, sob a sua liderança, presidente Lula, já está reconstruindo o Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não, na verdade, a minha fala é para pedir desculpa a vocês. Porque eu tentei sair, mas eu estava numa reunião com a bancada de deputados e deputadas do Rio Grande do Sul e com o governador, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. E a gente não pôde sair porque tinha que ouvir os reclamos e as reivindicações das pessoas. E eu tinha certeza que eu estaria bem representado pelo Alckmin e pelo Alexandre. Vocês não têm noção a vontade que o Alexandre estava de anunciar esse leilão. É porque é uma coisa que vocês precisam acreditar. Não é possível a gente estabelecer uma relação política com a sociedade se não houver uma espécie de pacto de credibilidade. Eu tenho que acreditar naquilo que vocês me falam e vocês têm que acreditar naquilo que a gente fala para vocês. Se não for assim, a gente não consegue governar um país da dimensão do Brasil com os problemas que tem o país. A gente não consegue. Eu queria só contar uma pequena experiência, Alckmin. Nas famosas greves de 1980, eu escolhi a comissão de fábrica por setor, sobretudo nas indústrias automobilísticas. E eu entrava numa reunião de 200, 300 trabalhadores, eu dizia, olha, eu vou sair da sala, vocês vão escolher um líder que vai ser a referência entre vocês e o sindicato. O que eu quero de vocês? Vocês não têm que escolher o mais bonito, o mais alto, o que fala melhor, o mais radical. Não. Você tem que escolher as pessoas que vocês confiam. Quando ele chegar dentro da sessão na fábrica e ele disser para vocês o que ele ouviu do sindicato, vocês têm que acreditar. E quando ele chegar da fábrica no sindicato e me disser alguma coisa que vocês discutiram, eu tenho que acreditar. Se não for assim, a gente não vai conseguir dar certo o nosso movimento. No governo é a mesma coisa. Vocês estão lembrando que eu dizia a questão da previsibilidade, da credibilidade e da estabilidade. São três peças fundamentais para que um governo dê certo. O governo tem que ser crível, o país tem que ter estabilidade jurídica, econômica, social, tem que ter estabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, tem que ter previsibilidade.
Eu não sei se vocês acompanham o que está acontecendo com o Brasil. Nós votamos faz 9 meses. E nesses 9 meses eu já participei de uma reunião com 60 presidentes de partidos entre a Europa e a América do Sul. América Latina, na verdade. Eu já participei dos BRICS, onde nós aumentamos em 6 países a participação nos BRICS, colocamos dentro dos BRICS a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Argentina, a Indonésia e o Irã. E a próxima reunião dos BRICS vai ser no Brasil em 2025. Nós já participamos do G20, que é hoje o fórum governamental mais importante, que no fundo ele deveria substituir os BRICS e o G7. Nós fizemos uma reunião e agora nós fomos à ONU. O que é impressionante, vocês que são do setor sabem disso, é que não tem outro assunto discutido no mundo hoje que não seja a questão climática. E dentro da questão climática, a questão energética. E dentro da questão energética, a transição para uma energia fóssil para uma energia limpa. E nesse aspecto é que eu acho que o Brasil se torna a menina dos olhos do mundo, e é nesse aspecto que o Brasil pode se transformar num país imbatível do ponto de vista de competitividade. Eu sei que os Estados Unidos estão oferecendo subsídio aos montes para a questão da transição energética, inclusive tentando convencer empresas brasileiras para ir para lá. Eu sei disso, mas mesmo assim eles não podem competir com um país que tem a quantidade de território que nós temos. Eles têm mais, mas uma parte deles é quase que inutilizada. Ou seja, nós temos um território grande, nós temos a floresta para preservar, nós temos sol e nós temos água, e temos um povo capaz de transformar essa terra e transformar essa terra em agricultura. Nós já passamos ele no milho, já passamos em soja e já passamos em algodão. Nós vamos passar na questão energética. Porque é um país que tem a capacidade de produção de eólica, um país que tem a capacidade de produção de solar, um país que tem a capacidade de produção hídrica, um país que tem a capacidade de produção da biomassa, um país que tem a capacidade de produzir hidrogênio verde, um país que tem o biodiesel, um país que tem o etanol, que nós temos. É praticamente impossível da gente ser batido por alguém. O que é importante é que a gente tenha dimensão da responsabilidade que está nas nossas mãos. O que a gente tem dimensão do que os estados pobres do Brasil, como a região Nordeste, pode ganhar com essa transição energética, a região Norte pode ganhar. E é por isso que nós colocamos no PAC o equivalente a investimento de 60 bilhões de reais. Por isso que vai ter 2 leilões, um em dezembro e um, eu espero que seja em janeiro, para que a gente possa mostrar para o povo o que a gente está fazendo. O Brasil pode ser efetivamente, não acho que seja ufanismo da minha parte, mas aquilo que a Arábia Saudita significou para o combustível fóssil no século XX e nesse primeiro quarto do século XXI, o Brasil pode significar para o mundo na questão da transição energética, na questão da energia limpa. E da parte do governo, a gente não vai perder tempo. Da parte do governo, a gente já conseguiu fazer coisas que ninguém acreditava que fosse possível fazer numa relação saudável com o Congresso Nacional. O Congresso não é nosso inimigo. O Congresso não é nosso adversário. O Congresso quer, gostemos ou não, dos 513 deputados que lá estão, eles são o resultado da consciência política do povo brasileiro nas eleições do ano passado. Então nós temos que conviver com o Congresso Nacional até as próximas eleições. E por isso é que nós temos que estabelecer uma relação civilizada.
Ninguém precisa gostar de mim, eu não preciso gostar de ninguém. Nós temos apenas que agirmos como seres civilizados, que temos como responsabilidade cuidar desse país. Fazer com que esse país não jogue fora mais uma oportunidade. Todos vocês sabem, entre 1950 e 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. Ele cresceu a uma média de 7% ao ano. Entretanto, esse crescimento não foi repartido com o povo. E nós queremos repartir com o povo. Eu acabei de ter uma notícia agora, companheiro Alckmin, uma notícia agora. O Banco do Brasil, só no dinheiro do Pronaf, já conseguiu emprestar 80 bilhões e acabou o dinheiro. E vai atrás do Tesouro Nacional para colocar mais dinheiro, porque tem mais gente querendo dinheiro. E aí prevalece uma tese que eu tenho defendido, é que nós precisamos repartir o dinheiro que esse país produz. Nós precisamos transformar o povo brasileiro em consumidores. O povo, com pouco dinheiro, o povo faz um milagre que muitas vezes o grande financiamento não faz. Então, nós estamos fazendo isso na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no BNDES. Os programas sociais estão todos andando. Só na questão do transporte, nós estamos investindo esse ano o que foi investido nos 4 anos passados. Nós estamos investindo 23 bilhões esse ano contra 20 bilhões investidos nos 4 anos passados. E por isso que eu quero dizer para vocês, apostem, a economia brasileira vai crescer. Apostem, nós vamos gerar emprego. Apostem, a massa salarial vai crescer. Este ano, 86% dos acordos salariais feitos neste país foram com ganhos acima da inflação. Este ano, nós já começamos a mostrar que é possível aumentar o salário mínimo acima da inflação, fazendo com que aquilo que o PIB crescer seja dividido para o nosso povo. E vocês sabem a importância da energia. Vocês sabem a importância da energia. A gente não pode ter excesso de linha de transmissão sem produção de energia, e a gente não pode ter produção de energia sem linha de transmissão. E nós queremos fazer o casamento. Cada megawatt que a gente quer produzir, a gente quer ter linha de transmissão para fazer esse país crescer. Vocês estão lembrados do apagão de 2001? A gente não tinha um sistema interligado. Então você tinha excesso de água numa região e não tinha excesso de água na outra, e não tinha linha de transmissão para transportar energia. Agora a gente tem. E é por isso que eu quero parabenizar o companheiro ministro Alexandre Silveira, quero parabenizar o meu chefe da Casa Civil e quero parabenizar vocês, empresários. Acreditem que vocês não vão se arrepender. O Brasil vai se transformar numa grande economia mundial. Um abraço, boa sorte e obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo a participação do presidente Lula e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na cerimônia de assinatura dos contratos de concessão do primeiro leilão de linhas de transmissão de 2023, realizado em junho. Esse foi o maior certame de empreendimentos de transmissão já realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A previsão de investimentos é de 15 bilhões e 700 milhões de reais. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal para você. Então continue ligado aqui no canal Gov e nos siga também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!